E eu acho que o primeiro elemento aí, e é o que há a lamentar, o resto é especulação, é a imprudência do presidente da República, né? É evidente que se o presidente da República se dispõe a falar, se ele chama a imprensa, se ele quer fazer um comunicado presencial, algum jornalista estará lá presente. É do nosso ofício, em certo sentido, se o editor, se o patrão não restringe, é do nosso ofício buscar a notícia e colocar o microfone para o presidente da República falar. Em certo sentido, é uma armadilha para o profissional da imprensa que está ali. O presidente da República foi diagnosticado com Covid-19. A recomendação, nesse caso, é o isolamento social. Aí sim, né, o isolamento social no Brasil se aplica a quem está doente. Aqueles que não estiveram doentes, no período em que nós tivemos aqui regras de distanciamento, o que havia era distanciamento social. No caso de quem está doente, com diagnóstico confirmado, no caso, portanto, do presidente da República, a recomendação era o isolamento social. Ele não o fez, de modo que expôs os profissionais da imprensa, assim como está expondo os seus familiares, ficou muito claro isso, ainda brincou dizendo que poderia dar uma caminhada, porque estaria se sentindo bem, usou uma máscara. É desagradável ter de comentar esse tipo de coisa, essas banalidades, mas é o presidente da República. Usou uma máscara não indicada para quem está doente, para quem está contaminado, e depois tirou a máscara, né? Não suficientemente cumprido o seu ritual, tirou a máscara para falar com a imprensa na hora de se despedir, para mostrar que estava bem. E fez a propaganda, talvez daí possa vir alguma especulação de por que teria falado ali, falou sobre a cloroquina, fez propaganda da cloroquina, aliás, deve-se dizer, uma propaganda bastante ridícula, pouco crível, porque diagnosticado hoje, né, com um meio-dia de uso da cloroquina e já está se sentindo melhor, a febre baixou, é um senhor de idade, tem 65 anos, está no grupo de risco. O presidente da República, quando fala, dá exemplo. Que tipo de exemplo se dá dessa maneira? Então, a mensagem é ruim. É preciso considerar também, Gabi, que ele falou em ser um homem comum, o fato de estar doente sendo um sinal de que seria um homem comum, um homem do povo, que não está livre da doença, e de resto é aquilo, a mensagem final, né? Tomei a cloroquina, há muito exagero a respeito da doença, tomei a cloroquina, estou bem, bola para frente. Não foi uma boa mensagem, mas também não dá nesse primeiro momento para ficar interpretando muitas intenções, não. A mensagem da cloroquina é clara, né? É a volta da cloroquina, da hidroxicloroquina, podemos dizer assim. Estava sumida, o presidente está doente, diagnóstico confirmado, e aí ele usa a cloroquina para fazer propaganda do tratamento em que acredita, porque continua acreditando, mesmo com 65 mil mortos, que a doença não é tão grave assim. Sim. E na sua avaliação, muda alguma coisa o fato dele precisar se distanciar fisicamente nesse momento das tratativas com tudo, né? Com ministros, com o Congresso e tudo mais, ainda que ele tenha dito que só vai ficar 7 dias em isolamento? Gabi, muda nada, né? O presidente da República, Jair Bolsonaro, sejamos bastante francos aqui, como sempre, o presidente não é exatamente um grande trabalhador, né? A sua agenda não se altera muito em função da doença. Jair Bolsonaro é o presidente da República eleito legítimo e toca o seu trabalho conforme imagina dever tocá-lo. Mas não é alguém que dá expediente, que está trabalhando 24 horas por dia, que tem uma agenda. A gente faz o acompanhamento da agenda do presidente. É uma agenda modesta, poucos compromissos oficiais, pouco trabalho. Agora parece que queria começar a viajar um pouco mais para inaugurar a obra, numa nova fase do seu governo, em que cresce a figura do ministro Rogério Marinho, do desenvolvimento regional, foi lá ver a transposição do Rio São Francisco, viajaria para o Nordeste no sábado para uma nova inauguração, algum grau de atividade nova, mas vai ficar no Palácio do Alvorada, despachando via videoconferência, com poucos compromissos, assinando os papéis, que é a rotina, convenhamos, de alguém que trabalha pouco. Aliás, trabalha pouco como sempre trabalhou o presidente da República, no tempo em que era parlamentar. Então, nenhuma mudança, ele continua, ele não passa o cargo, ele
passa para o vice, a situação está sob controle, então é isso aí, Gabi, em vez de ir para o Planalto, vai despachar do Alvorada espero, né, com as restrições do isolamento social. Carlos Andreasa, nosso colunista aqui participando do Band Ô, News Gabi, FM. Oi. Desculpa te interromper, Imagina. mas tinha uma coisa sobre a qual eu queria falar e que eu acho que é importante. Eu estou muito surpreso com o grau de desconfiança das pessoas em relação ao diagnóstico do presidente, né? Isso é muito significativo, né? Imagine, o presidente da República Federativa do Brasil está informando a sociedade brasileira, a população, que está doente, que contraiu a Covid-19. Ponto final, né? Não deveria haver desconfiança a respeito da situação do presidente. No entanto, eu realmente estou muito espantado porque as pessoas desconfiam, têm dúvida sobre se seria real o diagnóstico, sobre se teria alguma armação, alguma jogada, alguma armadilha para a imprensa contida aí, alguma mensagem, talvez a da cloroquina, embutida nesse diagnóstico. Isso é muito significativo de parte da sociedade não acreditar na palavra do presidente da República, que haja controvérsia sobre o seu diagnóstico. Vamos lembrar que no começo... É a segunda vez, né, que a gente tem essa desconfiança, isso. Porque no momento em que ele falou que o teste deu negativo lá atrás, também houve um receio muito grande de que não fosse verdade. Isso, as pessoas não acreditaram naquele momento em que ele dizia que não tinha e continuam não acreditando agora quando ele diz que tem. E isso, eu insisto nesse ponto, isso é uma mensagem importante e, em certo sentido, é o clima de desconfiança plantado pelo próprio presidente da República, pela história de sua presidência. A ideia, que é muito forte para o bolsonarismo, de que fatos não existem, de que tudo está sujeito a questionamento, de que tudo seria versão. Né? Nós temos o governo de um presidente que é um negacionista e que é um governo em boa medida negacionista e que transforma tudo em versão. Então, diante da palavra do presidente da República vindo a público dizer que está doente, as pessoas acham que isso é narrativa, que isso é texto, que isso é versão. Isso é muito importante para fotografar o estado das coisas, o estado de coisas no Brasil.